Então é isso aí, galera, mais uma vez, galerinha, começando aqui ou continuando a aula de direção defensiva. Nós paramos na última aula falando sobre condições adversas. Nós falamos que as condições adversas são os fatores desfavoráveis ou inadequados que prejudicam o seu real desempenho no ato de conduzir o veículo. Foi isso que nós falamos no último vídeo. A gente vai continuar hoje para vocês entenderem melhor sobre essa matéria que eu falei também na última aula. Eu julgo a matéria que vai salvar vocês, que é a matéria mais fácil de acertar as questões da prova, tá bom? Não esquecendo, gente, que antes de acabar o vídeo, dê o seu like e se inscreva no meu canal. Principalmente você que está pensando em conseguir tirar a sua CNH e passar de primeira na prova teórica, se inscreva nesse canal e saiba que com certeza você vai passar na sua prova com a nota máxima, tá bom? Você não vai tirar só o 21 e passar na marra, não. Você vai acertar as 30 questões, basta assistir com cuidado os vídeos do canal Professor Pardal da Autoescola, tá bom? Vamos continuar então a aula de direção defensiva. Dê seu like, não esqueça. Condições adversas, já falei o que é condição adversa, vamos continuar. Nós temos a condição adversa de luz, nós temos condição adversa de tempo, condição adversa da via, condição adversa do trânsito, do veículo, do motorista, da carga e do passageiro. Então eu falei na última aula que condição adversa são fatores desfavoráveis ou inadequados que prejudicam o seu real desempenho no ato de conduzir o veículo. Isso é chamado de condição adversa. É o que faz com que possa acontecer com maior facilidade um acidente de trânsito. Então isso nós julgamos e classificamos como condição adversa, tá? Na condição adversa de iluminação ou luz, é assim que é chamado. Condição adversa de luz ou de iluminação. Na condição adversa de luz ou de iluminação, nós temos alguns fatores desfavoráveis ou inadequados que prejudicam, tá? Os fatores primordiais que atrapalham o trânsito ou atrapalham o motorista a conduzir o seu veículo, ou que fica mais fácil de acontecer acidente desses fatores de iluminação ou luz, são três fatores desfavoráveis. Quais são esses três? O excesso de luz, tá? O excesso de luz ele é chamado de ofuscamento. Nós temos a falta de luz. Isso acontece mais à noite. Quem dirige à noite sabe que dirigir à noite não é como dirigir ao dia, que é bem mais perigoso. Então você, motorista, que vai dirigir à noite, não brinque no trânsito. O trânsito já é perigoso em si, e à noite se torna bem pior a situação do motorista. Então, não dirija ou não tente dirigir à noite como se estivesse dirigindo ao dia, que é totalmente diferente, principalmente para vocês, motoristas novos na profissão de dirigir. Vocês que estão tirando sua CNH agora, lembre-se, eu mesmo só me senti um motorista de veículo, só me senti um grande motorista defensivo depois de 5 anos de habilitado. Que foi que eu me disse assim, agora eu acho que já sou motorista, mas porque eu pratiquei, eu usei o que eu aprendi durante os 5 anos. Então você não pense porque passou na prova de primeira que já dá conta de dirigir à noite, de viajar para uma cidade longa ou fazer uma viagem comprida. Não faça isso, tá bom? Vá se acostumando, fazendo suas viagens pequenas durante o dia. Depois vá dirigindo à noite de um bairro para sua casa, para casa de um amigo, com cuidado, para acostumar o seu corpo a dirigir à noite. Porque é bem diferente, não brinquem, dirigir à noite é muito perigoso, tá bom? Então nós temos a falta de luz e nós temos o excesso de luz. Eu falei que são três fatores. Então nós temos a falta de luz, que é chamada de noite. Nós temos o ofuscamento, tá? O ofuscamento é o excesso de luz, tá? Nós temos a falta e o excesso. Então o excesso é chamado de ofuscamento. E nós temos a penumbra. O que é a penumbra? A penumbra é a transição entre o dia e a noite. É quando fica difícil para o ser humano, ao motorista, diferenciar as cores dos objetos, porque começam a se juntar os últimos raios solares do dia com a escuridão da noite. Eles se juntam e deixam os objetos com cor de âmbar, com cor de fogo. E essa cor atrapalha o motorista a diferenciar as cores dos objetos. Nós sabemos que os seres humanos têm uma capacidade de ver objetos com maior distância pela sua cor. Quando a cor é mais forte, você enxerga a distância maior. Quando é uma cor clara, uma cor fraca, você demora mais a enxergar esses objetos. Então, devido a essa penumbra que junta-se às cores dos objetos, fica perigoso e fica mais difícil de você analisar a distância que está certo objeto no trânsito. Então, existem esses três fatores desfavoráveis na condição adversa de luz. Nós temos a falta da luz,
que é chamado de ofuscamento. Nós temos o excesso de luz, que é chamado de ofuscamento. Nós temos a falta de luz, que aí acontece e é chamado mais de noite. E nós temos a penumbra, que é a transição entre o dia e a noite, tá bom? Então esses são os 3 fatores desfavoráveis do condição adversa de iluminação. Quer ver uma coisa? Falta de luz. Olha só. Opa, cadê o pardal? Então o pardal sumiu, desapareceu, para você ver o quanto é perigoso dirigir à noite. Não é brincadeira. Tá ouvindo minha voz? Mas não está me vendo. Então isso aqui é a falta de luz, tá bom? É perigoso. Vamos mudar um pouquinho? Opa, começou a melhorar? Essa aqui é mais ou menos a penumbra. Você não enxerga direito as coisas, porque se mistura um pouco de luz com a falta de luz. Então é a penumbra, atrapalha você enxergar. Aí depois você está se acostumando com a noite, com a falta de luz, aí acontece o ofuscamento, você enxerga ruim. Então tá aqui, ó, uma simples luzinha já atrapalha você enxergar. Agora imagina você dirigindo há algumas horas, alguns minutos, à noite, de repente vê um veículo com a luz alta em sentido contrário. As estatísticas falam que quando você é ofuscado por uma luz alta, você vai andar mais ou menos 155 metros sem enxergar nada. Olha só, não diz as estatísticas que é enxergando ruim, é sem enxergar nada. Se você estiver conduzindo o seu veículo a mais ou menos 100 km por hora e você for ofuscado por uma luz alta, você vai andar mais ou menos 155 metros sem enxergar nada. Então é muito perigoso você dirigir à noite. Não brinquem. Então não tentem dirigir à noite como se fosse dirigir ao dia. Olha só. Nós sabemos que nas rodovias para automóveis, caminhonetes e motocicleta, a velocidade máxima é 110 km por hora. Essa aí é a máxima, gente. Não quer dizer que está forçando você a andar com 110. Então, se a máxima para você andar é 110, então à noite não é obrigado você andar como se fosse ao dia. Então ande na mínima, ande com 80 km, ande com 60 km, porque você pode andar até com 55, que é a velocidade mínima. Então gente, não brinquem. Eu aprendi 2 frases na minha vida que durante esse período que eu sou motorista, que sou instrutor de trânsito, eu sempre uso elas quando eu saio de casa. São 2 frases importantíssimas que eu coloquei no meu cotidiano de vida. Vou contar para vocês, eu quero que vocês nunca mais esqueçam dessas 2 frases. Usem essas frases todas as vezes que você entrar no seu veículo pela manhã, quando for para o trabalho, quando sair do trabalho e voltar para sua casa, ou quando for dirigir o seu veículo no trânsito. Essas 2 frases é importante na nossa vida para a gente usar ela. Quais são essas frases? Eu penso assim: é melhor você perder 1 segundo na vida do que perder a sua vida em 1 segundo. Porque quando você perde a atenção no trânsito, é isso que acontece. Quando você está muito apressado no trânsito, é isso que acontece. Então é melhor perder esse segundo na vida do que perder a sua vida em 1 segundo. Isso é ser defensivo, usar essa frase. Outra coisa que eu sempre comento com meus alunos em sala de aula: seja paciente no trânsito, para você não ser um paciente no hospital mais tarde. Então, é muito melhor você ser paciente no trânsito, porque para ser um paciente no hospital é muito ruim. Principalmente, gente, aqui na nossa cidade, Imperatriz do Maranhão. Não queira ser paciente no hospital daqui, porque a nossa saúde está uma vergonha. Tá? Então, eu acho que é quase em todos os lugares do Brasil, mas eu estou comentando sobre a minha cidade que eu conheço, que a saúde de Imperatriz é uma vergonha. Então, é melhor ser paciente no trânsito do que ser um paciente aqui no HMI, no Socorrão de Imperatriz. Tá bom? Então, seja paciente no trânsito e não queira ser um paciente lá no Socorrão. Tá bom? Então, use essas 2 frases. Seja paciente no trânsito para não ser um paciente no Socorrão. Perca 1 segundo na vida para não perder a sua vida em 1 segundo. O trânsito não é brincadeira, é coisa séria. Então falamos sobre a penumbra, falamos sobre o ofuscamento e falamos sobre a noite, que são os 3 fatores desfavoráveis sobre iluminação ou luz. O segundo fator desfavorável que nós temos aqui, gente, essa aqui é na apostila, eu estou aqui na página 43, viu? Já estou na página 40, perdão, já pulei agora. Estou agora na página 44 da apostila, quem quiser acompanhar. A segunda condição adversa que mais faz acontecer trânsito, mais faz acontecer acidentes no trânsito, é a condição adversa de tempo. Condição adversa de tempo. Quais são os fatores desfavoráveis da condição adversa de tempo? São vários, tá? Por exemplo, dirigindo com o tempo limpo é bem menos perigoso do que dirigir com o tempo chuvoso. Então nós temos vários exemplos de condições adversas de tempo. Nós temos a chuva, nós temos a neblina, nós temos o frio,
o calor. Então tudo isso faz parte da condição adversa de tempo. Você dirigindo numa pista seca com os pneus em bom estado, você dirigindo a 100 km por hora, depois que você aperta o freio do veículo, o veículo vai andar mais ou menos 100 metros para a parada total. Isso com o tempo seco, com a pista seca, tá? Com a pista seca e com os pneus em bom estado, você vai andar mais ou menos 100 metros depois que você pisou no freio. Você dirigindo com 100 km por hora em uma pista molhada, escorregadia, você vai andar o dobro depois que você apertar o freio. Então cuidado, não brinque, tá? Dirigir na chuva é perigoso. Além da pista ficar escorregadia, você também perde a qualidade de visão, tá? Você enxerga muito pior, principalmente se a chuva estiver muito forte. Então, se você está conduzindo o seu veículo e se deparou com uma chuva forte, se deparou com a neblina muito fechada, qual é a ação mais defensiva que você tem que fazer? Diminuir a velocidade e parar no local seguro até a chuva passar ou a neblina diminuir. Essa é a coisa mais segura que você tem que fazer para se livrar de um acidente na chuva ou na neblina, porque em caso de acidentes como esse, nesse dia de neblina ou chuva, geralmente não é apenas um ou dois veículos que se envolvem, geralmente são vários veículos que se envolvem, principalmente na neblina, quando o da frente bate, aí geralmente causa o efeito dominó. Esse efeito dominó é julgado no trânsito, quando um veículo bate na frente ou para na frente, os outros vão encarreados batendo na traseira do outro veículo. Nós chamamos de efeito dominó, que acontece mais na neblina e na chuva. Então muito cuidado, gente. Esses são os efeitos ou as condições adversas de tempo e são os fatores desfavoráveis: a chuva, a neblina, o calor, tá? Vento forte, a fumaça, tá? As queimadas na rodovia, ao lateral da rodovia. Então são condições adversas que nós sabemos que acontecem direto, principalmente nessas queimadas. Acontece mais aqui no nosso estado, Nordeste, Norte e Nordeste, é onde acontece mais, aqui no Maranhão, Tocantins, Ceará, Piauí. Esses estados é onde acontece mais isso, sobre queimadas, que atrapalha muito a visão do motorista quando chega essa época de verão aqui no nosso continente, no nosso estado Maranhão, os estados que eu comentei, tá bom? Então, Norte e Nordeste é onde mais acontece. Já no Sul, né, eu não conheço muito o Sul, mas diz que acontece muito neblina, tá? O frio atrapalha lá e já nós é o calor que atrapalha. Então, são diferentes estados que vai acontecer condição adversa que talvez não aconteça no outro. Então fazem parte da condição adversa de tempo. Depois vem a condição adversa, ainda continuando, condição adversa de tempo. Durante a chuva, no início da chuva, as estatísticas falam que no início da chuva é bem mais perigoso do que o continuar da chuva. Porque diz as estatísticas que no início da chuva a pista fica mais escorregadia, porque mistura-se os primeiros pingos de chuva com a poeira e óleo que é deixado pelos veículos na rodovia ou na via. Então, se juntando esses três itens que eu comentei, como os pingos d'água, os primeiros pingos d'água, a poeira e o óleo deixado pelos veículos, deixa a pista muito mais escorregadia do que depois que a chuva continua e lava a pista. Então, o início da chuva é mais perigoso ainda do que o continuar da chuva, tá? Mas se a chuva continuar, acontecem outros fenômenos que é perigoso, que fazem parte das condições adversas de tempo, que a chuva atrapalha. No continuar, fica muita água em algumas partes das vias e pode acontecer a aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? É quando o pneu perde totalmente, o pneu do veículo perde totalmente a aderência da pista com o pneu. Então, no português mais simples, o carro começa a flutuar. Isso acontece quando você está em alta velocidade, quando a lâmina de água está muito alta ou quando o pneu está em mau estado, tá bom? Então, os pneus dos veículos, eles têm um certo tempo de uso, tá bom? Um certo tempo de uso. Lá tem as marcas, aqueles desenhos do pneu do carro, do pneu da moto, não é para deixar o pneu bonito. Que algumas pessoas pensam, vou comprar com esse desenho que é mais bonito do pneu. Esses desenhos não é para isso. Ali são chamados de sulcos, tá? Então, quando os sulcos dos pneus ficam muito rasos, tá? Fica perigoso você dirigir, porque
a aderência do pneu com o solo é perdida porque a água não consegue se esvair de debaixo do pneu para fora, porque os sulcos estão muito rasos. Tá bom? Então nós temos aqueles biscoitinhos e temos os sulcos, é quase um lanche, né? Mas não é isso que eu estou falando. Tá bom? Então os sulcos do pneu, quando está muito raso, você tem que trocá-los imediatamente. Todo pneu ele tem um limite do sulco até onde ele pode ficar mais raso. Todo pneu tem esse limite, tá bom? Então muito cuidado sobre essa parte da aquaplanagem ou hidroplanagem. Vamos continuar sobre outra condição adversa. Depois vem a condição adversa da via. O que é a condição adversa da via? Em que a via atrapalha o condutor, atrapalha o trânsito. Geralmente as vias, as bordas da via às vezes, elas ficam com muita vegetação e cobrem as placas de sinalização. Isso é uma condição adversa de via. Tá? A vegetação às vezes cobre uma parte da via, deixa a via mais estreita do que o que tinha que ser, e também cobre a sinalização. Em algumas áreas essa vegetação fica muito alta. Outra condição adversa de via são curvas muito fechadas, aclives, que é a subida, ou declives, que é a descida muito alta. Então é perigoso na via, porque geralmente os condutores que vêm em sentido contrário, os aclives perdem a visão de quem vem. Então isso também faz parte da condição adversa das vias de trânsito, tá? Curvas fechadas, próximo a pontes, vegetação muito alta que toma de conta da via. Então tudo isso faz parte da condição adversa de via. Tá? Esses exemplos caem muito em prova. Aprenda quais são os exemplos de cada condição adversa. Condições adversas do veículo. A condição adversa do veículo também pode ser várias. Pode estar com problema no freio ruim, pneus em mau estado, faróis desregulados, setas indicadoras queimadas, tá? Sem estar acendendo ou indicando para onde você vai. Então essas setas indicadoras de direção tem que estar em bom estado, tem que estar funcionando corretamente. Então a condição adversa do veículo são várias. Qualquer problema que der no veículo é condição adversa do veículo que pode causar acidentes. Depois vem a condição adversa do motorista. Condição adversa do motorista. Que condição adversa? Em que o motorista pode ser perigoso ou pode causar acidente no trânsito? Existem várias, que geralmente em 90% dos acidentes de trânsito o culpado é o motorista. Ele que é culpado dos acidentes, não é o veículo, não é o trânsito, não é a via, não é a chuva. Geralmente o culpado é o motorista. Em 90% das vezes de acidentes que acontecem, o culpado é o motorista, ele que é responsável pelas suas ações no trânsito. Mas existem ações piores ainda, que se tornam condições adversas mais perigosas do motorista, que são quais? A embriaguez. Infelizmente, existe uma lei de tolerância zero hoje, mas os motoristas não respeitam de modo algum essa condição, tá? Eles não respeitam, por maior que seja o valor da multa, os motoristas insistem em dirigir embriagados. E geralmente acidentes que acontecem com motoristas embriagados, quase sempre existem vítimas fatais. Tá bom? Então isso é totalmente perigoso, essa condição adversa do motorista. Mas tem condição adversa do motorista que ele também brinca com elas, que é, por exemplo, o sono. Quando você está com sono, qual é o melhor remédio para o sono? Dormir. Esse é o melhor remédio para o sono. Não existe remédio para você tomar, não vou viajar e vou tomar um remédio para não dormir. Não existe. O melhor remédio para o sono é dormir. Não tem outro remédio melhor que esse. Tá bom? Então existe o sono, existe o cansaço e existe a fadiga. Tá? O sono, o melhor remédio é dormir. O cansaço, o melhor remédio é descansar. Agora a fadiga já é mais perigoso, porque a fadiga é a junção do sono e o cansaço. É o esgotamento físico e mental do condutor, que às vezes não é apenas uma noite de sono ou um dia de descanso que vai deixar o motorista pronto para trabalhar ou para viajar, tá? Geralmente assim, esses tipos de fadiga, você precisa de algum tipo de vitamina e algo assim, porque é o esgotamento físico e mental do condutor, tá? Quando se mistura o sono e o cansaço de muitos dias numa só pessoa. Então cuidado com essas três condições adversas desfavoráveis do condutor, tá certo? Depois vem a condição adversa da carga, tá? Condição adversa de carga. Condição adversa de carga é carga mal regulada, carga mal colocada, carga mal programada, uma carga mal amarrada, entendeu?
Então essas são condições adversas de carga. Carga maior que o veículo, maior que o espaço que possa ser usado na via. Então muito cuidado com essas condições adversas de carga. Existe ainda a condição adversa do passageiro. Tem passageiros que se tornam condições adversas. Então, gente, existem várias condições adversas. O que eu deixei, o que eu passei aqui, vocês estudam em casa nessas matérias, nessa apostila. Eu já estou chegando aqui na página 53, viu? 53, e comentando sobre as condições adversas, tá bom? Então trabalhe essa apostila, trabalhe essa matéria em casa sobre direção defensiva. É uma matéria importantíssima, é uma matéria que vai ajudar você muito a passar na prova, porque é uma matéria que eu julgo a matéria mais fácil do curso, porque basta você pensar defensivo, procurar sempre a alternativa mais defensiva como resposta correta, e com certeza você vai passar nessa prova de primeira, tá bom? Então aqui você assistiu mais uma aula de direção defensiva com o professor Pardal da Autoescola. Leia com atenção toda essa matéria de direção defensiva até a página 60, tá? Até a página 60, comentando sobre direção defensiva, tá bom? Antes de terminar a aula, eu vou comentar uma historinha com vocês. Acontece de às vezes nós estarmos dando aula para condutores, para futuros condutores que nunca pegaram aula, mas infelizmente o ser humano ele já tem uma tendência de aprender mais fácil o que é errado do que conseguir aprender o que é certo, ou do corpo aceitar o que é certo. Geralmente nós temos a tendência de aprendermos e gostarmos de fazer errado. Isso infelizmente é do ser humano, não é apenas do motorista. Somos nós, seres humanos, que nós temos essa falha de aprendermos o que é errado com maior facilidade e demorarmos um pouco a nos acostumar com o que é certo. Exemplo, uma placa de parada obrigatória. O nome daquela placa é parada obrigatória, não é só pare se vier alguém. Mas os motoristas nunca dirigiram e ele já chega na autoescola pegando aula. A gente fala, ó, tá a placa bem aqui, olha a placa. Ele vai dirigindo e nós, instrutores, esperamos a ação do condutor, para não atrapalhar a direção dele. Então ele vai lá e ele quer passar, ele apenas olha se vem alguém e quer passar no cruzamento sem parar. Aí eu vou e paro o carro mais com ele, por ele, e pergunto para ele, qual é o nome dessa placa? Ele, pare. E por que você não parou? Olha, ele não sabia dirigir, nunca tinha dirigido. Ele responde, é porque não vinha ninguém. Foi mal, o nome da placa é pare, não é só pare se vier alguém. Aí sabe como é que ele responde? Ele fala, mas professor, mas ninguém para. Por que eu vou parar? Olha só o pensamento. Quer dizer que porque todos fazem errado, eu também sou obrigado a fazer errado. Então não vá com esse pensamento para o trânsito, de modo algum. Você tem que pensar diferente, você tem que ser um condutor exemplar. Só você pode mudar as estatísticas do trânsito, que falam que morre mais ou menos por ano, 50 mil pessoas. Só você pode mudar essa estatística. Então vamos trabalhar para fazer essa mudança. Não é apenas eu, o professor Pardal da Autoescola, que vai mudar isso. É com a ajuda de você, futuro motorista, que está assistindo essas aulas. Se você ter consciência para nos ajudar, nós vamos conseguir mudar o trânsito imperatrizense, mudar o trânsito maranhense, mudar o trânsito brasileiro para melhor e não para pior. Então vamos salvar vidas com a nossa responsabilidade, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo diferente de ser. Com certeza nós vamos ser motoristas defensivos e vamos ser exemplos no trânsito brasileiro, tá bom? Vamos trabalhar assim. Então, boa sorte na sua prova de direção defensiva e na sua prova de legislação. A próxima aula que eu tiver aqui com vocês vai ser uma aula de primeiros socorros, tá? E de mecânica básica. Então, essas aulas nós vamos trabalhar no próximo vídeo. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está assistindo essa aula. E não esqueça de se inscrever no meu canal e dar o seu like lá, que nos ajuda muito.